O que te impede de viver ainda hoje na Terra Prometida? O que te impede de viver ainda hoje as promessas que Deus tem para você? Hoje nós vamos estudar, resumir e nos aprofundar neste livro, Dias de Glória, do Max Lucado. E eu tenho um objetivo: te ajudar a compreender melhor a palavra de Deus a partir de leitura, tanto da Bíblia quanto de livros cristãos. Se ao final desse vídeo você estiver com vontade de aprender mais, de ler mais e se aprofundar mais, tudo terá valido a pena então. Antes de começar a falar desse livro, eu gostaria de falar do autor, para que a gente saiba quem nos escreveu, não é mesmo? O autor deste livro é o Max Lucado. O Max ele é um escritor, na verdade ele é um pastor antes de tudo, e ele escreveu mais de 70 obras cristãs, mais de 70 obras onde ele tem um jeito muito didático de ensinar. O que ele faz é, ele assume uma passagem da Bíblia, ele pega aquela passagem e ensina através de livros todos os ensinamentos de cada parte daquela passagem, como se fosse uma pregação, como se fosse uma ministração, onde ele estuda determinada passagem e tira interpretações dali para que nós possamos entender também. Neste livro, nós falaremos sobre a passagem de Josué, que foi o líder que conduziu os israelitas até a Terra Prometida. Aqui, ao longo dos capítulos, você vai ver que existe um raciocínio muito lógico sobre todas as fases daquela passagem, para que nós possamos entender tanto a história quanto os ensinamentos que elas podem nos proporcionar também. Logo no primeiro capítulo, Max fala sobre por que ele acredita que essa Terra Prometida ela pode ser acessível aqui e agora, em vida. A Terra Prometida foi uma promessa que Deus fez ao povo, onde Deus disse que, olha, eu vou dar uma terra para vocês, aonde vocês vão permanecer e onde vocês vão viver. E essa terra, como uma promessa de Deus sempre é maravilhosa, ela também era. A questão é que o povo, depois de sair da escravidão do Egito, ainda passou 40 anos no deserto até que ele conseguisse entrar na Terra Prometida. E os 40 anos lá com Moisés, eles não conseguiram, e depois com Josué, que conseguiu acessar essa Terra Prometida. O que Max fala pra gente nesse capítulo número 1 é que nós podemos acessar essa Terra Prometida agora por causa de Jesus. Eu vou explicar qual é o ponto de vista do autor. O Max acredita que o povo precisou da liderança de Josué para abrir o caminho para que eles pudessem chegar à Terra Prometida. Tudo foi feito por intermédio de Deus. A questão não é o que Josué fez, só estou dizendo que foi na época de Josué. Portanto, Josué trilhou aquele caminho e deu acesso ao povo àquela terra prometida. O que Max fala é que Deus já prometeu aquela terra a nós e nós já acessamos essa terra. Ou seja, aquela terra é nossa. Nós podemos agora viver nessa terra. E essa terra ela não é um lugar físico, ela é uma realidade espiritual, onde nós podemos acessar uma promessa que Deus tem pra gente. Há muitas interpretações sobre que essa terra prometida seria o céu. E na visão do autor, ela não é. Na visão do autor, essa terra prometida é um estilo de vida, se digamos assim. É uma forma de entender como nós podemos acessar as promessas de Deus para a gente e acessar tudo aquilo que Ele preparou. Portanto, a terra prometida ela está perto de nós, assim como estava do povo naquela época. O que nós precisamos é fazer uma única ação, que é deixar o deserto. O povo naquela época, ele demorou a deixar o deserto, ele passou muito tempo sem acreditar naquela terra, sem conseguir acessá-la, porque eles estavam presos ao deserto. E o que o Max fala aqui nessa leitura é que nós podemos acessar essa terra se a gente deixar o deserto de fato e ir até ela para poder acessar aquilo que Deus nos prometeu. Portanto, logo no capítulo 2, chamado Herde Sua Herança, Max fala já de algo que me tocou profundamente. Max fala do seguinte: ele diz que nós somos, hoje, impregnados de uma doença chamada não consigo. É uma doença que nós todos temos como se fosse um vírus, uma forma de enxergar as coisas, sempre baseado em não conseguimos fazer algo. O que acontece é que Deus já nos deu motivo para a nossa fé. Deus já nos deu centenas, milhares, infindáveis motivos para que a nossa fé não fosse fraquejada, para que a nossa fé não fosse abalada. No capítulo 23,
O autor, o Max, cita o seguinte: antes de permitir que surgisse qualquer medo, Deus lhe deu motivos de fé. Abre aspas. Preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O que o Max está lembrando aqui? Na passagem de Josué, logo no versículo 2, bem no comecinho, capítulo 1, versículo 2, ele cita este versículo, onde Deus fala que preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O interessante é que o Max fala pra gente aqui, é que Deus não disse que era a terra que eles iriam conquistar, que seria a terra que eles iriam guerrear, que seria a terra que eles iriam comprar, que eles iriam ocupar. Deus disse que eu estou para lhe dar, ou seja, através do Rio Jordão que eu vou lhe dar. É uma promessa, é uma certeza, é uma garantia. Deus está atestando e a palavra de Deus não volta atrás. Deus não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Portanto, Deus já havia dito para o povo que a terra era do povo. Aqui, quando o Max fala pra gente, ele até cita novamente na página 24, a vitória era certa porque a vitória era de Deus. Deus não disse para eles irem lá que ele iria ajudá-los a conquistar. Deus só disse, vá que a terra é sua. Portanto, a nossa herança ela já foi prometida há muito tempo. Como? Por meio de Cristo Jesus. Quando Cristo veio até aqui, quando Cristo veio cumprir aquilo que ele tinha que cumprir, ele trouxe e confirmou todas as promessas que Deus tinha feito até aquele momento na vida de Jesus. Jesus veio e confirmou tudo. Jesus veio e nos deu ensinamento. Jesus veio e nos deu todas as respostas. Veio e nos deu oração. Veio e nos deu tudo e principalmente nos deu acesso a Deus. Aquele acesso que havia sido cortado. Jesus veio e nos deu todo acesso, nos deu tudo. Por quê? Deus havia prometido. Portanto, Jesus veio e nos tirou do pecado, nos tirou daquela escravidão e nos deu acesso. A herança que Deus tinha para nós, que foi perdida, ela foi agora restaurada. Portanto, Deus não está dando uma promessa a nós e dizendo, olha só, faça isso que talvez você consiga algo. Deus está falando, a promessa já é sua. Deus está falando, o caminho já está aqui. Deus está falando, tudo isso é teu. É só você acessar. O que o Max está dizendo aqui, ele está colocando para a gente que herdar a herança, assim como aquele povo fez atravessando o Rio Jordão, era algo que já era certo, porque Deus já tinha dito. E que nós, todas as promessas feitas para nós, já foram cumpridas e garantidas em Cristo Jesus. Portanto, nós também podemos acessar essa herança, também podemos herdar esta herança. E como que nós vamos acreditar nessa herança? Como que nós vamos ter certeza daquilo que tem para nós? Nós vamos ter certeza porque Max também fala no capítulo 3, chamado Dê atenção à sua voz, que é exatamente isso que nós precisamos fazer. Se nós queremos herdar a nossa herança, nós temos que escutar a voz que disse que essa é a nossa herança. A questão é que, neste capítulo, ele fala muito sobre como Josué era um grande homem. Josué, ele era um homem de Deus, claramente. Não é à toa que ele sucedeu Moisés. Moisés, só para a gente fazer um parêntese aqui, foi o único homem que Deus falava face a face. Provavelmente, Moisés foi o único homem que escutou a voz audível de Deus, ou seja, Deus falou e ele escutou, de fato, a voz de Deus. Porque Deus disse que Moisés era aquele a quem ele falava, a quem ele conversava face a face. Imagina o tamanho que era Josué dentro da história, imagina o tamanho que ele é ainda. Imagina como é Josué dentro de toda a história do nosso mundo e das nossas vidas. Josué veio e sucedeu Moisés. Imagina o quão grande era este homem. Mas mesmo assim, Deus ainda alertou a Josué. Ele poderia ser o maior homem que existia na época, ele poderia ser um grandíssimo homem da história. E mesmo assim, Deus falou para ele, dê atenção à minha voz. Se Josué, daquele tamanho, teve um aviso desse, imagina nós como precisamos ser lembrados também. Veja só o que Deus falou para Josué. Na página 32, o Max deixa essa citação para a gente, que é, na verdade, Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, que eu vou ler para você a versão que está aqui no livro. Somente seja forte e muito corajoso.
Preste atenção. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, ou seja, uma condicional, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué era um homem, devia ter um relacionamento tremendo com Deus, deveria ter uma proximidade tremenda com Deus. E Deus ainda assim disse para ele que a voz que ele deveria escutar estava na palavra. Obviamente, Josué naquela época não tinha a Bíblia como nós temos, né? Não tinha acontecido tudo, Jesus não tinha vindo e nada tinha acontecido. Obviamente, ele não tinha essa Bíblia. O que ele tinha? Ele tinha os primeiros livros, os livros da lei. Portanto, Deus está alertando para ele e dizendo, olha só, seja forte e corajoso. Tudo que você tem que fazer, só o que você tem que fazer é ler a palavra e meditar nela de dia e de noite. Deus não pediu para que ele fosse bom em guerrear, Deus não pediu para que ele fosse sábio, Deus não pediu para que ele estudasse, Deus pediu para que ele lesse a palavra de Deus e meditasse nela de dia e de noite. Só então, ou seja, é um ganho, é uma condicional, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Que Deus está querendo mostrar aqui pra gente, que Max deixa muito claro neste capítulo, é que a chave para a vida com Deus, independente do seu tamanho, ainda mais, digo eu, se você não for do tamanho do relacionamento de Josué, é escutar a palavra de Deus. E aí nós vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 4. E aí você se pergunta em determinado momento, não é? E se eu escutar a voz de Deus, mas não estiver bem? E se eu estou escutando a voz de Deus, mas eu estou num momento muito difícil, o que eu faço? Max traz pra gente a história de Raabe. Raabe, ela está na história bíblica. E Raabe, na verdade, ela era uma prostituta. A Bíblia, quando ela fala de Raabe, em todas as vezes ela cita que ela era uma prostituta. Ou seja, é extremamente importante falar sobre isso. É extremamente necessário dizer sobre isso. O que Max explana muito nesse capítulo? A primeira coisa que ele explana bastante é que Raabe estava no momento que ela não estava bem. Ou seja, ela tinha uma profissão que não era uma profissão correta, ela tinha uma conduta que não era correta, e mesmo ela não estando bem, o que ela fez? Ela escolheu confiar em Deus. Mesmo que ela não conhecesse o Deus de Abraão, ela confiou no Deus de Abraão. E ela decidiu fazer o certo. Então, Raabe, ela protegeu aqueles dois homens que haviam ido até a cidade espionar. E enquanto toda a cidade estava ali querendo matar aqueles dois homens, ela os escondeu dentro da própria casa, sob a promessa de que ela seria poupada. Os homens disseram, olha, se você nos proteger, então você e a sua casa será poupada. Quando a gente entrar, nós vamos matar e destruir absolutamente tudo, menos a sua casa. E Raabe, naquele momento, ela decidiu confiar em Deus, que isso daria certo. Ela decidiu confiar no Deus que ela nem conhecia e que ela provavelmente nem seguia, afinal ela era prostituta, não é mesmo? E resolveu confiar nessa voz. O fato é que ela, por essa atitude, ela foi poupada. E uma atitude dela de fé mudou toda a história de Raabe. Raabe foi, depois dessa época, ela se casou com Salmão, do povo israelita. Ela teve Boaz, e Boaz foi o bisavô de Davi. Ou seja, Raabe, por uma decisão de fé, quando ela não estava bem, ela escutou a voz de Deus, deu atenção à voz de Deus. E isso a colocou, inclusive, até na genealogia de Jesus. Por quê? Por uma decisão de fé. Portanto, o que o Max explana muito aqui foi por causa dessa decisão de fé dela. Ela foi a única salva da cidade inteira. E ela mudou completamente a história dela. E o que acontece é que a última vez que ela é citada é que é na genealogia de Jesus. E neste momento ela não fala de Raabe prostituta, porque agora que ela confiou em Deus, ela foi redimida, ela é Raabe, ela tem uma nova vida. Tudo bem se a gente não estiver no melhor momento, a questão é, continuaremos dando ouvido à voz de Deus ou não? Será que nós interromperemos a nossa história ou ouviremos a voz de Deus e continuaremos a história que Ele fez pra gente? É uma decisão
E fica a nossa reflexão de tudo bem se a gente não estiver 100% bem, o que importa é sempre ouvir. E como que a gente ouve? Como que a gente faz isso? No capítulo 5, que o Max chama de Desfaça as Malas, ele fala de um tema muito, muito importante para que nós pensemos dentro de todo esse raciocínio. Ele começa esse capítulo contando a história de um pequeno menino que viveu com a mãe durante muitos anos dentro de um carro. Por quê? Porque a mãe se envolveu com um companheiro e esse companheiro era fugitivo da polícia e eles iam migrando de cidade em cidade vivendo dentro de um carro. Determinado momento, esse menino cansado dessa vida, sabe-se Deus o que ele passou. Essa é uma história real, ok? Esse menino saiu desse carro fugido com apenas 12 ou 13 anos e foi até a casa de um casal pedir trabalho, porque ele precisava comer. Esse casal deu um trabalho para ele, depois de alguns dias ele voltou, deu trabalho de novo, e eles foram percebendo que este menino, ele não tinha família. Eles foram percebendo pelo jeito dele, pelas coisas dele, que ele não tinha uma casa, uma família. Perguntavam, o menino sempre dando ali uma desculpa, até que em determinado momento eles o pressionaram, digamos assim, e ele contou que realmente não tinha casa, não tinha família. Esse casal então adota essa criança e por vários meses essa criança não desfez a mala dele. Essa criança tinha uma pequena malinha, uma pequena bolsinha, né, onde ele tinha as coisas pessoais dele, digamos assim. E por vários meses ele não desfez as malas. Essa criança ela não quis desfazer as malas porque ela tinha medo. Ela tinha medo de estar naquele lugar em determinado momento, ela ser levada para outro, ser expulsa, ser não quista, não é? E tudo mais. A questão é que, quando nós escutamos a voz de Deus e quando nós agimos por fé, nós temos que, segundo o Max, na analogia dele, desfazer as malas. Nós temos que chegar nesse lugar, nós temos que chegar neste momento onde Deus já disse, deu as promessas para a gente escolher acreditar nele, desfazer as malas. Por quê? Porque ali nós estamos e ali nós não sairemos mais. Por que não sairemos mais? Porque nós estamos em casa e nós não precisamos mais sair. Nós estamos em casa e nós não precisamos mais abandonar aquele lugar, porque é a casa do nosso Pai. Na página 55, há uma citação muito importante, onde o autor conta o seguinte. Ele conta que os sacerdotes, quando o povo foi atravessar o Rio Jordão, os sacerdotes iriam primeiro. E ele conta que os sacerdotes, eles tocaram na água e a correnteza parou. Eles só tocaram na água. Eles não precisaram fazer nada. Eles apenas tocaram e toda a correnteza parou alguns metros antes deles. A correnteza inteira parou. E o povo hebreu atravessou. 2 milhões de pessoas atravessou de pé, no seco, sem nenhum problema, sem nenhuma água, sem nenhum perigo. Eles simplesmente atravessaram no seco o Rio Jordão. O que acontece é que nós precisamos entender que essa promessa nos faz chegar a um lugar onde nós podemos chegar e desfazer as malas. O povo, ali quando atravessou o Rio Jordão, eles podiam ter atravessado o Rio Jordão e desfeito as malas, porque eles não precisariam voltar. Deus disse que era deles, Deus disse que era, e é assim que nós devemos fazer também. Ir até Deus, nos achegar até Deus e desfazer as malas, porque dali nós não sairemos mais, é a casa do nosso Pai. E aí, a citação que eu quero te falar está na página 55. O autor, o Max, diz o seguinte: olhe para você, não há lama em suas sandálias, suas roupas não estão molhadas. Não há pecado em seu histórico, nenhuma culpa ligada a seu nome. Que não haja dúvida em seu coração. Se Deus, abre aspas, não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, fecha aspas, ele também não lhe dará tudo que você precisa para uma vida na terra prometida? O que o autor traz para a gente sobre essa leitura desses versículos e neste analogia com outras histórias é que nós podemos confiar em Deus, chegar até lá e não ter nenhum medo de que nós vamos sair de lá. Porque se Deus deu o próprio Filho por nós, imagino que Ele fará por nós então, depois de ter feito isso. Se Ele deu o próprio Filho unigênito para que Ele pudesse vir e nos salvar, Ele jamais vai desfazer de nós. E isso é muito importante, isso é muito transformador nas nossas vidas. Mas Deus sabe que a gente fraqueja. Deus sabe que, mesmo fazendo um monte de coisas nas nossas vidas, a gente ainda se esquece, não é mesmo? A gente ainda, ao sinal do primeiro problema, a gente ainda fraqueja.
e estamos lá sempre dando tropeços. No capítulo 6, chamado Não se esqueça de lembrar, conta a parte da passagem que o povo havia acabado de atravessar o Rio Jordão. Depois da travessia do Rio Jordão, já era território inimigo, ou seja, o Rio Jordão era uma fronteira, assim como acontece hoje em vários lugares, né? Ao atravessar o Rio Jordão, eles já estavam em território inimigo. Ao atravessar aquele Rio Jordão, eles já estavam em terras inimigas, ou seja, já estamos em guerra. Se sabemos que vamos ter que guerrear, ao entrar no território inimigo, a guerra já começou. O que acontece é que quando eles entraram naquela terra inimiga, depois de atravessar o Rio Jordão, a primeira coisa que eles fizeram não foi levantar uma espada. A primeira coisa que eles fizeram não foi pegar alguma tecnologia de guerra e ir para cima de um exército. Não foi nada disso. A primeira coisa que eles fizeram foi cumprir uma ordem de Deus. E qual era a ordem de Deus? A ordem de Deus foi o seguinte, ela está descrita nos versículos 21 e 23 do capítulo 4, se não me engano. Isso mesmo. Exatamente. Que diz o seguinte, vou ler a versão que está no livro. No futuro, quando os filhos perguntarem aos pais que significam essas pedras, expliquem a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. O que aconteceu ali? Aconteceu ali o seguinte, em Josué 4, do 1 ao 3, explica o que Deus pediu para Josué. Quando eles atravessaram, Deus disse a Josué o seguinte, olha só, peça para um homem, um de cada tribo, o povo israelita era dividido em 12 tribos, peça para um homem de cada tribo pegar uma pedra do leito do Rio Jordão e você vai colocá-las e vai empilhá-las. Você vai fazer um monumento, digamos assim, aonde vocês forem passar a noite. Deus pediu para eles tirarem do leito do rio, ou seja, do meio. Eles deveriam ir lá por onde eles passaram, volta um pouquinho, cada um pega uma pedra e Josué vai levar até o lugar que eles vão passar a noite. O que Deus está mostrando neste momento e que o Max explora muito bem aqui neste capítulo? Aquele ato, não é? Aquele ato era apenas um reforço para lembrar. Era um reforço para que todos pudessem ver, conforme ele cita ali nos versículos 21 a 23, que daqui uns anos, no futuro, quando os filhos perguntarem aos pais o que significam essas pedras, para que eles pudessem dizer, significa que Deus nos tirou daquele lugar, nós atravessamos o Rio Jordão porque ele parou o Rio Jordão assim como ele fez no Mar Vermelho, e que nós atravessamos em segurança e conquistamos tudo que ele tinha prometido para nós. Aquele era um símbolo para que eles pudessem se apegar e pudessem enxergar naquelas 12 pedras um fato para lembrar de quem Deus é e do que Deus fez. E aí que eu te pergunto, isso não está no livro, mas isso é meu? Aí eu te pergunto, o que é que você tem hoje para se lembrar do que Deus fez para você? Talvez você não tenha 12 pedras tiradas no meio do Rio Jordão, mas o que é que você tem? Será que você tem um milagre que aconteceu com você e que você olha para ele todos os dias e lembra do que Deus fez para você? Será que você tem um exame que você fez em algum tempo e de que aquele exame pôde ser jogado fora porque ele não fazia mais sentido? Será que você tem uma época da sua vida onde você sempre se lembra dela, que são as suas pedras tiradas do meio do rio para lembrar do que Deus fez? Todos nós provavelmente temos essa pedra. O segredo para viver em terras inimigas, nós estamos sempre em terras inimigas, não é? É nunca se esquecer de quem prometeu pra gente que a gente ia conquistar e de quem nos protegeu para chegar até lá e para estar neste lugar. E se alguma coisa acontecer, você pode recorrer ao seu comandante. O capítulo 7, chamado Recorra ao seu comandante, ele fala exatamente o que Josué fez depois que eles atravessaram e que ele chegou a Jericó. Pensa que Jericó era protegida por um muro que tinha 2 metros de largura feito de pedra, 2 metros de largura, e ele tinha 5 metros de altura. No topo ele tinha mais uma camada de 3 metros de altura. No total, 8 metros de altura por 2 de largura.
Vamos fazer um comparativo? Se na sua cidade tiver um prédio daqueles de 4 andares, 3 andares, é mais ou menos aquele tamanho, aqueles prédios menores. É mais ou menos aquela altura que era o prédio, que era o muro de Jericó. O que acontece é que, quando o Jericó ele estava chegando lá, ele viu um homem. Isso é retratado ali em Josué, capítulo 5, dos versículos 13 ao 15, que diz o seguinte. Vou ler a versão do livro, mais uma vez. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele, ou seja, o homem. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Naquele momento, pensa que Josué não tinha experiência militar. O seu exército eram 2 milhões de pessoas. Ele tinha, no total, com o povo. Era um exército que não tinha guerreado. Era um exército que nunca tinha feito uma batalha. Era um exército que estava no deserto há 40 anos. Se eles estavam no deserto, eles não tinham uma cidade fixa, eles não tinham uma estrutura. Ou seja, não era um povo imensamente preparado, não é? Se a gente for pensar bem logicamente. O que acontece é que Josué, ao chegar ali perto de Jericó, vendo tudo aquilo, provavelmente com medo, né? A Bíblia não cita isso, mas eu imagino que sim. Ele vê um homem. E vendo um homem, ele vai até esse homem. E ele quer entender. A primeira pergunta dele é: Você é por nós ou contra nós? Ou seja, de que lado que você tá, para eu poder saber como é que eu trato você? E o comandante do exército do Senhor, né, que depois vem a se revelar o comandante do exército do Senhor, ele apenas cita: olha, nenhum nem outro. Eu estou aqui como comandante do exército do Senhor. Ou seja, eu não estou de nenhum lado, eu estou como comandante do exército do Senhor que veio aqui cumprir uma promessa. Esse comandante, ele apenas apareceu neste momento e nenhum outro. Ou seja, quando Josué estava pronto para guerrear, estava perto de guerrear. O que Josué fez, assim que ele disse que era o comandante do exército do Senhor, Josué se prostrou. Ou seja, ele não questionou, ele não falou nada. Por quê? Porque quando nós sabemos que existe um comandante do exército do Senhor, nós não precisamos questionar, nós precisamos apenas obedecer. E Josué, ao se prostrar, perguntou: O que é então que diz o meu senhor ao seu servo? Ou seja, o que é que diz você, que é meu senhor, que é comandante do exército de Deus, diz para o seu servo: Eu estou prostrado aqui. Ele apenas pediu para que ele tirasse as sandálias porque o lugar era santo. Ou seja, Josué, você está no lugar certo. E ele é santo por quê? Porque eu já te dei a vitória. E eu estou aqui para quê? Para te falar sobre isso e para ir junto com você. Na nossa vida, não importa aquilo que nós temos, a guerra ela é sempre espiritual. O que acontece aqui, o nosso comandante, às vezes não é um homem que aparece com uma espada na mão. Às vezes o nosso comandante, que vem para lutar conosco, que vem para nos dar a vitória, às vezes o nosso comandante não é um homem, mas é uma palavra. Às vezes ele não é uma palavra, às vezes é uma visão do que nós temos que fazer, às vezes é uma simples ideia de como resolver alguma coisa. O que acontece é que a única coisa que nós temos que lembrar é que nós não devemos olhar para Jericó, nós devemos olhar para o comandante. Não importa o tamanho que seja a guerra, não importa o tamanho que seja o muro, o que importa é que nós olhemos para o comandante. Porque esse comandante já está ali porque a vitória já é nossa. Ele já está ali porque aquele lugar já é santo. Ele não precisa ser conquistado, ele já é santo. Você está no lugar certo. Eu estou aqui só para garantir que isso aconteça. O que nós temos que pensar? Olhar sempre para o comandante. Não importa a situação que estejamos passando. O comandante é o principal. No capítulo 8, no próximo, Max fala pra gente, esse capítulo chama-se Caminhando em Círculos em Torno de Jericó. Ele conta pra gente como que foi a batalha, como que aconteceu tudo isso. Quando a gente recorre ao comandante, o comandante vence do jeito que ele sabe que vai vencer. Por quê? Porque ele vence todas as batalhas. Nosso comandante hoje é Cristo.
E Cristo, como sentado ali à direita de Deus Pai, ele vence todas as vitórias, portanto, ele sabe como vencer. Quando o Max está falando aqui sobre a batalha, de como que foi, ele fala que os muros de Jericó, na verdade, eles são um impedimento entre o lugar onde nós estamos, que já é a Terra Santa, que o comandante falou para ele tirar a sandália, já é a Terra Santa. O muro é impedimento para chegarmos na Terra Prometida. Existe onde nós estamos, com o comandante, existe o impedimento e existe a Terra Prometida. A questão é que, se os muros são um impedimento entre nós e a promessa, esse muro ele nunca vai ser físico, né? Naquela época de Josué, ele era físico, mas ele era uma batalha espiritual. Apesar de ser físico, de poder ser tocado aquele muro, né, de poder ser tocado com as mãos, a guerra, na verdade, era espiritual. Era uma guerra onde eles tinham que cumprir um ato profético para que espiritualmente aquele muro fosse derrubado. Se você ainda não conhece a história de Josué, eu vou te contar como que isso aconteceu. Aconteceu que a forma com que eles precisavam derrubar aquele muro era uma batalha que aconteceria no entorno do muro. O que Deus falou? Ele falou assim, olha, você vai pegar os sacerdotes, você vai dar uma volta com os sacerdotes e o seu exército, e vocês vão dar uma volta em volta do muro, tocando o chofar, durante 6 dias. No 7º dia, você vai dar 7 voltas, tocando o chofar, e ao terminar, todo o povo vai gritar e os muros vão cair. Sem nenhuma arma, sem nenhuma espada, sem nenhuma catapulta. Acho que nem existia isso na época. Deve ser dos romanos para frente. Mas o que acontece é que eles não precisaram fazer nada fisicamente. O que eles fizeram foi uma batalha espiritual. O que nós temos que fazer é derrubar espiritualmente todos os muros que nos impedem de viver a promessa. Na página 81, o autor, inclusive, o Max, ele cita quais são esses muros. Todos nós temos muros em torno da nossa terra prometida, que é o que nos impede. E se nós, espiritualmente, nos livrarmos disso, derrubarmos esses muros, nós sempre vamos alcançar a terra prometida. Ele dá alguns exemplos aqui para você entender quais podem ser os muros, e talvez você tenha esses muros na sua vida. Na página 81, ele diz o seguinte: se você diz, Deus jamais poderá me perdoar, significa que você tem um muro da culpa. Se você diz, jamais conseguirei perdoar aquela pessoa, então você tem os muros da mágoa. Se você diz, coisas ruins sempre acontecem comigo, então você tem o muro da autocomiseração, ou seja, autopiedade. Se você tem a atitude de que sempre precisa estar no controle, então você tem o muro do orgulho. Se você diz, não mereço ser amado, então você tem o muro da rejeição. O que acontece é que todos nós temos muros que precisam ser enfrentados. E esses muros, por não serem físicos no nosso caso, são uma batalha espiritual. E aí eu te pergunto, como um resumo aqui deste capítulo número 8, quantos atos proféticos você tem feito para derrubar esses muros na sua vida? Quantos atos espirituais você tem feito para derrubar o egoísmo, a soberba, a raiva, a culpa, a ansiedade? Se você não tem um ritual como o povo de Israel precisava fazer, dar uma volta durante 6 dias, depois 7 voltas no 7º dia, se você não tem isso dito por Deus, qual é o teu caminhar em círculos em volta do muro para poder derrubá-lo? Esse é um grande ensinamento que a gente tem ao perceber o que Josué fez, para saber que nós não temos um muro de 8 metros de largura, mas nós temos muros muito maiores. O muro da soberba, ele causa muito mais estrago do que aquele muro de Jericó. O muro da raiva, o muro da indignação, da ansiedade, tudo isso causa muito mais estrago do que aquele muro de Jericó. E você precisa vencê-lo também. E quando você vencer, não confie em coisas. Confie sempre em Deus. No capítulo 10... capítulo 9, chamado Não Confie em Coisas, ele conta basicamente o que Acã fez. Quando o povo derrubou os muros de Jericó, eles tinham uma ordem de Deus para entrar na cidade, destruir absolutamente tudo e todos. Todas as pessoas, todas as coisas, todo o ouro, toda a prata, tudo, absolutamente tudo era consagrado ao Senhor.
tudo, absolutamente todas as coisas. A palavra de Deus deixa muito claro isso. O que aconteceu foi que Acã, ele era um homem dentre 2 milhões de pessoas. Acã, ele, mesmo tendo visto tudo isso que Deus fez no deserto, no Rio Jordão, nos muros de Jericó, há pouquíssimo tempo, ele resolveu confiar em coisas e não em Deus. E o que ele fez? Ele se apossou de algumas coisas. Ele viu uma capa, um pouquinho de prata, ele se apossou disso, ele não destruiu como Deus mandou. Ele pegou e escondeu na tenda dele. Quando uma pessoa descumpriu a ordem de Deus, Deus teve que disciplinar. Depois daquela invasão, depois que tudo aconteceu, Josué foi dominar uma pequena cidade chamada Ai, ou Ai. Era uma pequena cidade, deveria ser uma batalha fácil. Então Josué pegou um exército menor, mandou até lá. O que acontece é que ele perdeu homens e perdeu a batalha e o povo voltou humilhado de volta para onde eles estavam. E aí Josué se prostra e pede perdão a Deus e diz: Deus, por que isso? O Senhor fez a gente ter tanta vitória, nos prometeu tanta vitória e agora o Senhor nos faz ter essa vergonha. E Deus explica para ele o porquê e fala para ele o que ele tem que fazer dali em diante e fala para ele o que deve ser feito. Josué vai lá, então, fala com Acã, pune Acã e toda a sua família de forma brutal, porque não se brinca com a palavra de Deus. O que acontece é que, ao confiar em coisas, aquele povo tinha uma promessa muito grande. E ao confiar em coisas, Deus precisou disciplinar o povo e dizer para eles: olha, não importa o que aconteça, eu prometi, mas se descumprir a minha palavra, não vai ter vitória. Na nossa vida, nós também temos a disciplina de Deus, não é? Às vezes a gente fica sem entender algumas coisas que a gente passa, mas quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós temos disciplina, independente dela, do jeito que for. O que é importante a gente lembrar que acima da disciplina é lembrar que nenhum erro é fatal. No capítulo 10, Max explana os versículos, capítulo 8, versículo do 1 ao 29, e ele fala muito sobre como Deus pune, mas Deus dá a vitória. O que ele quer nos mostrar aqui nesta parte do livro é que o fracasso nunca é o ponto final. Ele sempre pode ser uma lição. Depende de como a gente visualiza tudo isso. Na página 98, o Max deixa o seguinte versículo para a gente. Levante-se, porque está aí prostrado? Isso é o que Deus disse para Josué logo após Josué pedir perdão a ele e falar de toda a vergonha da batalha. Deus responde: levante-se, por que você está aí prostrado? Não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra aí. Nessa parte, Max destaca muito para nos mostrar como um fracasso nunca é a última etapa da história. Ele sempre pode ser uma lição, se nós estivermos dispostos a entender como erro e dar a volta por cima. Josué fez isso, foi lá, puniu Acã, resolveu a história na parte física, não é? E Deus na parte espiritual disse: olha só, por que você está aí prostrado? É para você levantar agora, mas agora você vai pegar todo o exército, não somente uma parte. Você vai pegar inteiro e você vai de novo lá. Por quê? Porque agora Deus estava com ele. Quando ele descumpriu a palavra, Deus não estava. Ele foi homem por homem e acabou perdendo, porque homem por homem eles eram inexperientes e perderam aquela batalha. Mas com Deus ele jamais ia perder. Ele foi, então, de novo, e deu a vitória de novo para aquele povo, porque agora Deus estava com ele. E o que fez ele ter essa vitória? O que fez ele ter todo esse entendimento? Fez ele ter esse entendimento porque ele ouviu as vozes, fez as escolhas e teve as consequências de tudo isso. O capítulo 11, justamente com esse nome, Vozes, Escolhas e Consequências, ele fala sobre Josué 8, do 30 ao 35, onde ele mostra que Josué tinha uma determinação de Moisés para poder fazer uma ação. Josué, ele estava no meio daquela peregrinação, não é? Ele estava no meio do movimento até Siquém. E no meio do movimento para Siquém, Josué já tinha determinado lá em Deuteronômio 27, versículo 4, que ele tinha que fazer. E Josué, mesmo
na peregrinação, mesmo em movimento com todo o exército e todo o povo, mesmo tendo uma batalha ainda para vencer, ele foi lá e fez o que tinha sido ordenado. O que ele fez? Isso está em Josué 8, do versículo 30 ao 32. E está também na página 105 do livro, caso você queira ver. Diz o seguinte: Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, ao Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceriam ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. O que nos mostra aqui é que mesmo no momento de peregrinação, mesmo no movimento de ida, mesmo cumprindo qualquer que fosse a coisa, ele ainda escutou as vozes, fez as escolhas e colheu as consequências corretas. Josué naquele momento não importava onde ele estivesse, ele ia cumprir aquilo que foi determinado. Isso aconteceu no meio de um território inimigo, no meio de batalha. Ou seja, nos mostra com o fato de que lembrar da voz de Deus e ouvir as vozes corretas é a única forma de vencer. Ele tinha acabado de perder uma batalha, ele ouviu a voz de Deus para ir, mas no meio do caminho ele lembrou: olha, tem uma voz que eu preciso escutar. Moisés já me falou para fazer porque Moisés ouviu do Senhor e eu vou fazer isso aqui. Eu não vou deixar de escutar a voz, eu não vou deixar de fazer as escolhas corretas para colher as consequências. E isso dá a Josué uma autoridade muito grande. Tão grande a ponto dele fazer uma das orações mais audaciosas, na minha opinião, que existe na Bíblia. No capítulo 12, chamado Faça Orações Audaciosas, fala sobre Josué 9 e 10. Josué ele cometeu um erro. Nessa peregrinação, apareceram 2 homens, e esses 2 homens, eles fingiram vir de muito longe. Eles se sujaram, usaram roupas gastas, fingiram estar viajando de muito longe. E ao estar ali, ao acolher ele, Josué acabou fazendo uma aliança com eles. O fato é que esse povo, ele enganou Josué. Ele não era de longe, ele era de Gibeon. Gibeon era uma cidade a 1 dia e meio de distância, se não me engano. Josué, naquele momento, ele cometeu um erro. E qual foi o maior erro dele? O maior erro dele não foi a aliança em si, foi não ter consultado a Deus antes de fazer aquilo. O maior erro de Josué, neste momento, foi não ter consultado a Deus o que ele devia fazer. E isso está escrito na Bíblia. Todas as nossas ações precisam ser consultadas a Deus. Por quê? Porque Deus vai dar o caminho correto, Deus vai dar a direção correta daquilo que a gente tem que fazer. Na página 116, o autor diz o seguinte: Os dias de glória são de glória porque aprendemos a ouvir a Deus, que nos diz em que direção devemos seguir. Citação de Isaías 30, 21 agora. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. O autor está nos mostrando aqui que realmente toda decisão que a gente faz sem consultar a Deus, ela acaba dando errado. Josué, ele cometeu um erro. Ele não consultou a Deus, ele fez uma aliança com aqueles 2 homens, e aí ele descobriu que esses 2 homens eram do povo de Gibeon. O que isso desencadeou? Desencadeou que 5 outros reis de 5 outras nações viram Josué como traidor por causa dessa aliança com os gibeonitas. Os 5 outros reis disseram: olha, isso está errado, isso é uma traição. O que nós vamos fazer? Vamos todos atacar, então, Israel. E aí, tendo visto esse erro, o que Josué fez? Foi consertar. Ele foi lá e agora consultou a Deus. E disse: Deus, e agora? Eu errei? E com esse erro eu não consultei a ti, mas agora eu quero consultar. Como eu conserto? E Deus foi lá e disse para ele: olha só, aqui na página 117, há a resposta de Deus, que na verdade é Josué 10, do 7 ao 9. Diz o seguinte: Josué partiu de Gilgal, aonde ele estava, com todo o seu exército, inclusive seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você.
depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, ou seja, já andando uma noite inteira, Josué os apanhou de surpresa. Neste momento, Josué, que tinha acabado de errar, ele consultou a Deus e Deus falou: ok, você errou, mas eu tô te falando, vai em frente porque eu já entreguei nas suas mãos esses 5 exércitos que estão indo atrás de você. E aí que vem a parte da oração audaciosa. Josué, ele precisava naquele momento, ele precisava vencer a batalha contra todos aqueles inimigos. A questão é que eram 5 exércitos e ele precisava ir atrás deles. Não daria tempo dele ir atrás daquelas pessoas se ficassem de noite. Se passasse muito tempo, Josué não teria como, não teria condições, não teria espaço suficiente para chegar até aquelas pessoas. O que ele fez? Ele fez a oração que para mim é a mais audaciosa da Bíblia, que na verdade está lá em Josué, capítulo 10, versículos 12 ao 15. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijaon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Imagina o quão audacioso foi essa oração que Josué precisava cumprir. Josué disse: eu vou guerrear. Deus disse: a vitória é sua. Josué disse: então eu preciso que pare o sol e a lua. Pare o sol e a lua para que eu possa vencer a guerra. Deus parou o sol e a lua para ele. Mas vamos pensar uma coisa. Será que não teria outro jeito de Josué vencer? Será que ele não teria outra estratégia, outro caminho, outra forma? Talvez ele teria, mas escolheu como? Fazer uma oração audaciosa. Josué, ele foi na audácia de todo o seu coração e ele foi em toda a confiança que ele tinha em Deus e fez a oração mais audaciosa que eu consigo imaginar. Lá em Marcos, capítulo 11, versículos 23, Jesus disse que se a gente orar com fé suficiente, né, nós moveríamos uma montanha, nós mandaríamos uma montanha, sairia do lugar. A pergunta é, por que a gente não faz orações audaciosas? Por que a gente está o tempo todo segurando a nossa vontade de pedir uma oração audaciosa, de fazer um pedido para Deus de forma audaciosa? Deus nos deu essa liberdade, Deus nos deu este momento. Jesus disse que se a gente orar com tanta fé suficiente, a gente moveria uma montanha. Por que a gente não faz isso? E aí o autor, ele vem aqui e ele traz no capítulo 13 um tema que completa muito esse pensamento, chamado Seja Você Mesmo. No capítulo 13, o que o autor está falando pra gente? Ele fala que tudo que a gente faz também pode ser feito por outra pessoa. Tudo que a gente pensa também pode ser feito por outra pessoa. Mas o jeito como a gente pensa, o jeito como a gente faz, o jeito como a gente resolve é somente nosso. Eu tenho certeza que tem muita gente que faça resumos de livros cristãos também aqui no YouTube. A questão é, o meu jeito é somente eu que faço. Esse jeito de falar, somente eu que faço. Portanto, nós precisamos ser nós mesmos. Por quê? Porque Jesus já disse que nós receberíamos dons de acordo com cada um. Vamos fazer um parêntese lá na história de Josué. Depois que eles conquistaram a Terra Prometida, Josué precisava distribuir as terras, ou seja, era um território grande e ele precisava dar a parte de cada um. E Josué distribuiu de acordo com cada tribo. Ele disse, olha, essa tribo ficará com essa tribo ficará com essa terra. E como que ele distribuiu isso? De acordo com a necessidade de cada um e de acordo com o dom de cada um. Jesus fala pra gente que nós receberíamos dons a cada um, a cada necessidade que estivéssemos, de acordo com o nosso coração. Aqui na página 126, o autor faz um comparativo dentre isso que é muito legal, que diz o seguinte: Josué disse, tribo de Judá, ocupe a região elevada. Manassés, ocupe os vales. Povo de Gade, habitem a terra ao leste do Jordão. E Jesus diz, Joey, assuma seu lugar no campo da medicina.
Mary, seu território é a contabilidade. Susan, eu lhe dou o dom da compaixão. Agora vá e ocupe seu território. O paralelo que ele faz aqui entre a distribuição da terra prometida e o que Jesus diz para nós é que cada um receberá de acordo com aquilo que lhe pertence. Portanto, se você for você mesmo, se você aceitar como você é, você vai receber a sua terra de acordo com o que você é. O teu espaço é teu. E você pode tomar posse do que Deus te deu, porque ele é seu. Assim como Caleb também fez. No capítulo 14, chamado Uma Mente Impregnada de Deus, conta sobre Caleb. Não sei se você lembra, mas muito antes deles conquistarem a terra prometida, foram enviados 12 homens para poder espionar aquela terra e dizer, olha, será que a gente consegue dominar? Vai lá e espionem pra gente. Todos os espiões que foram lá disseram, não tem como, lá tem gigantes, os caras são enormes, eles são muito malvados, eles são muito maiores que a gente, eles têm muito mais do que a gente não consegue. Apenas 2 pessoas acreditavam que poderia ser tomado porque o Senhor estava com ele, porque o Senhor disse que poderia ser tomado. Quem foram essas 2 pessoas? Josué e Caleb. Caleb, isso aconteceu há 45 anos atrás. Na época, Caleb, quando foi lá espionar, tinha 40. E agora, na distribuição de terras, Caleb tinha 85. O que ele fez? Ele veio, se posicionou à frente e falou, olha só, lembra quando tudo aconteceu? Lembra quando eu fui lá espionar e que eu disse que pelo Senhor nós ganharíamos tudo? Portanto, eu quero esta terra para mim. E ele falou qual era a terra que ele queria. Ele foi lá e disse, olha, eu quero uma terra específica. Por quê? Porque eu fui fiel ao Senhor e eu quero receber as terras da altura do Monte Hermon, desde o Monte Mizar. Caleb, naquele momento, em toda a explanação dele, ele fala isso do versículo 6 ao 12, ele explica tudo como foi isso, Josué 14, do 6 ao 12. Ele explica tudo isso e na fala dele, ele cita o Senhor 9 vezes. Ele cita 9 vezes. Porque ele diz, porque pelo Senhor, por causa do Senhor, porque pela promessa do Senhor, eu fiz pelo Senhor. Portanto, pelo Senhor. O que isso mostra? Isso mostra que Caleb tinha uma mente impregnada pelo Senhor. Ele tinha uma mente impregnada de Deus. 45 anos de espera ele teve até aquele momento. E mesmo assim, ele não desanimou. Ele não achou que já estava derrotado. Ele não achou que ninguém ia se lembrar dele. Ele não achou que tinha passado, que ninguém ia cumprir. Ele não falou, olha, agora são outras pessoas. Não vai dar mais. Infelizmente, passou o meu tempo. Tive azar. Caleb tinha uma mente tão impregnada em Deus que na fala dele, que é curta, ele cita o Senhor 9 vezes. E ele diz, olha, pelo Senhor, pela promessa, eu quero esta terra. E é claro, Josué, ouvindo a palavra do Senhor, sendo temente a Deus, deu a terra a ele. Caleb nos mostra que uma mente impregnada, uma mente cheia de Deus, não importa quanto tempo se passa, vai receber aquilo que Deus prometeu. Vai receber aquilo que é dele, porque é do Caleb. E quando ele recebe aquela terra, não é porque ele era da tribo A ou tribo B, era porque ele era o Caleb e a promessa era dele. O Caleb só era ele, era o jeito dele. Ele poderia fazer daquela forma. Portanto, uma mente impregnada de Deus sempre vai receber aquilo que tem também. O que acontece é que nós precisamos, além dessa mente impregnada de Deus, precisamos entender que nenhuma palavra é vazia. Pensa que Caleb esperou 45 anos, quietinho, até chegar a hora dele. Por quê? Porque nenhuma palavra é vazia. Deus nunca falou nada em vão. Todas as palavras de Deus estão marcadas e vão ser cumpridas. O povo, ele recebeu a promessa muito antes de cumprir ela. E tudo foi cumprido. Tudo. Especificamente tudo foi cumprida o que Deus colocou. Porque Deus é um Deus que cumpre promessas. O autor deixa uma citação dessa na página 143. Nosso Deus é um Deus que cumpre suas promessas. Outros podem prometer algo e esquecer sua promessa. Lembra do Caleb? Mas quando Deus faz uma promessa, ele a cumpre. Abre aspas. Aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Quando Deus coloca toda a palavra dele, ela nunca é vazia. E se nós estivermos em cima dela, se nós estivermos marcado por ela com uma mente impregnada no Senhor, ela vai cumprir.
E aí eu chego ao último capítulo para fechar todo esse raciocínio, que é um capítulo curto, mas que é poderosíssimo, chamado Deus luta por você. Josué, ele era inexperiente. Os homens dele também. Mas quem venceu não foi Josué, não foi seus homens, não foi o chofar tocado, não foram os sacerdotes. Quem venceu aquela guerra, quem conquistou aquele território, quem fez tudo foi Deus. Deus fez tudo. Deus foi aquele que cumpriu a palavra que ele mesmo deu. Na página 149, o Max escreve o seguinte: Deus dá a você a mesma promessa. Na verdade, o autor de Hebreus citou as palavras em sua epístola. Abre aspas. Deus mesmo disse, não o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Hebreus 13, 5, 6. O que acontece é que o homem pode mentir, pode roubar, pode matar, pode fazer o que ele quiser. Mas Deus não. Deus sempre será fiel à sua palavra. Se Deus falou, ele vai cumprir. A história de Hebreus, a história do povo, mostra tudo isso. A história do povo mostra mais uma promessa sendo cumprida por Deus de várias e várias formas diferentes. E aí a gente tem que entender, e está sempre marcados, é que Jesus veio e nos deu todas as promessas. Nós agora podemos viver todas elas. Eu terminei esse resumo com a frase que tem no finalzinho da página 155, que diz o seguinte: cada testemunha regozijará, ou seja, aproveitará, com a obra que Deus fez. Esse é o propósito de Deus para você. Essa é a sua herança. Mais vitória do que derrota, mais alegria do que tristeza, mais esperança do que desespero. Estes dias são dias de glória. Com essa frase, eu encerro o capítulo desse livro, que nos ensina como conquistar a terra prometida, fazendo apenas uma coisa, confiando na promessa e saindo do deserto. Que isso possa incentivá-los a ler este livro e tanto quanto outros, além de conhecer mais sobre a história bíblica e dessa passagem tão incrível que nós temos como aprendizado e como cumprimento de promessa da palavra do Senhor. Eu espero que você goste. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo da parte que foi mais interessante para você e que você possa ver outros vídeos muito em breve também.